Eu digo que a cada passo sabemos mais do caminho, embora menos tempo tenhamos para aproveitar esse saber. Eu digo que a cada passo o caminho se crava em nosso ser, embora seja diferente do nosso ser cravado no caminho. Eu digo que a cada passo ultrapassamos um minuto e no ganho de ultrapassá-lo o perdemos. Eu digo que tudo, às vezes, é tão depressa, tão inesperado, tão saudade, que a paisagem bonita e real se torna névoa em nossos olhos no instante em que ainda é paisagem bonita e real. Eu digo que o tempo não tem cura, o tempo nos faz saber nem muito nem pouco, mas o suficiente. E o suficiente é o que podemos suportar, embora o suficiente para um não o seja para outro. Estamos aqui hoje com o João Zanello Carrascosa, essa presença ilustre aqui. João, muito obrigada por estar com a gente aqui no canal, né, no Literaturice. E hoje é uma celebração, na verdade estamos em tempos, né, de celebrações. Você que celebra seus 60 anos de vida e também 30 anos de carreira, inclusive com o lançamento de Seleta, que sai agora, pela editora José Olímpio, né? E aqui nós temos uma seleta, né, uma coletânea aí de seus textos que você escreveu nesses 30 anos. Hoje nós temos uma entrevista com ele, preparei algumas perguntas aqui para a gente bater um papo que eu tenho certeza que vai ser inspirador também, Sim. porque sempre é conversar com você. João, eu quero conversar com você, começar essa nossa conversa falando sobre um tópico que eu vejo presente na sua literatura, de forma explícita, mas também muitas vezes, aliás, implícita, que é o tema da liberdade. Tem um conto aqui que está presente também em Seleta, então, que é o Travessia. Vários leitores já me falaram desse conto, eu acho que é um conto que marca muitos dos seus leitores. E ele trata de uma família que faz uma travessia ilegal. Sim. E a criança, né, desse casal quer levar um galo de estimação junto, que pode ser o delator deles, né, dessa família. E tem um momento em que a palavra é citada. O que perdia deixando tudo ali? Um homem era o que não tinha, o que não o prendia a nada, mas que poderia ter a qualquer instante, e por isso o tornava livre. Aí que eu fiquei pensando bastante, né, ainda mais com essa seleta, que a sua obra trata muito de figuras familiares, como mães, pais, filhos, irmãos, tias, avós, por que não os amigos também, que a gente escolhe, né, a família que a gente escolhe. Sim. E eu acho que a gente consegue escolher as histórias que a gente cria com essas pessoas, o momento de trazê-las à tona também. Aí eu queria te fazer essa pergunta a partir do tema da liberdade. Se para você, liberdade é o afeto também? Bom, primeiro de tudo, né, Mel, eu queria muito te agradecer estar no canal e a gente poder falar desse tempo, né, da minha existência e metade dela escrevendo literatura e publicando, represando nesse livro, nessa seleta. Eu te agradeço muito também as palavras amáveis desde o início e essa pergunta vindo desse conto, que é um conto que eu fiz a seleção, depois a gente pode, né, falar sobre isso, mas sempre pensando em algumas histórias que para mim deveriam, né, me representar se alguém vai em busca de ler algo que eu já tenho escrito. E esse conto Travessia, ele tem justamente a sua sensibilidade de ter apanhado ali uma questão referencial da liberdade, do você poder estar bem quando não tendo coisas, você não ser escravo do seu próprio desejo, é você poder fazer aquilo que você não quer. Isso é saber escolher também, né? E na tua pergunta que tem profundidade, eu acredito que sim. Eu acho que os afetos, eles tem os desafetos também, né? mas os afetos, para mim, eu acredito que são um grande aprendizado nosso, né? Aquilo que te referencia, que te aproxima de si mesmo, muitas vezes. Mantém uma conexão entre você e o outro. E, obviamente, também aquilo que vai levar você a ter uma convivência dentro dessa existência com os demais. Se há esses elementos, né, que são invisíveis, de tecer uma possibilidade de
empatia com o outro, de amor, ternura. E aí acabam vindo os outros afetos, né, também, porque à medida que você tem um dessa natureza, um afeto de cisão, de ligação, ele também às vezes traz na falta do outro a tristeza, a saudade. Então vai criando, né, uma correnteza. Eu acho que tudo isso, esses tipos de afetos sempre pautaram a minha obra, é aquilo que eu sempre quis dizer. E isso vem por meio de histórias, né, porque muitos poetas trabalham, né, com os afetos de maneira mais metafísica, tal. E o meu advém de tentar inseri-los no meio de um relato, né? Porque no fundo a nossa vida é um relato, né? É uma história, né? É uma prosa, né? Que tem as suas divisas. Então eu penso que sim, e me agrada saber que você, me alegra que você tenha visto isso nesse texto, mas também na obra como um todo, né? Agora eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão dos sentimentos, porque em muitos contos aqui a gente se depara com perdas, né? Perdas muito dolorosas, sempre é uma dor, perder algo ou alguém, principalmente alguém aqui que a gente vê retratado. E são perdas muito marcantes desses personagens, mas muitas vezes também elas aparecem repentinamente. Então o conto, a história, ela se encaminha para aquilo. Tem um conto que está na página 158, que é aquela água toda, que é a ida à praia do menino com a família. Sim. E ele está todo empolgado. E na volta, né, eles voltam de ônibus, eles vão e voltam de ônibus. E ele acaba se perdendo da família. É aquele momento de desespero que eu acho que muitos de nós já sentimos, seja da parte do adulto ou principalmente da criança, que essa é a perspectiva aqui. E também uma outra coisa que me aparece muito na sua obra é o choro, são as lágrimas. E o trabalho também em torno, né, dessa água toda, essa correnteza, que até você estava comentando. E é algo para mim muito marcante, como que com esses acontecimentos tão impactantes, os personagens se deixam levar por aquilo. Muitas vezes a gente em público, né, a gente acaba se contendo. Aqui no caso é uma criança, mas quando adultos, tem um outro momento aqui em que o adulto chora em público, e é sempre um momento que a gente tenta evitar, né? Eu fico me perguntando também o porquê. Só que aqui nós temos essas emoções fortíssimas, e eu gostei muito de ver nesse texto por conta dessa perspectiva infantil, e me veio esse questionamento, né? Como que é para você lidar com a composição de sentimentos tão fortes, pensando na perda, pensando, né, nesses choros, nessas lágrimas, Não, seus personagens. Essa névoa, né? Que no fim é só uma neblina no olhar, mas às vezes também são mais avalanches, né? Também te agradeço muito pela pergunta, e ela vem também de um trecho que você captura, né, no conto, mas que perfaz toda a obra, como você está lembrando. Eu acredito, sabe, Mel, que eu vivo muito sob suspeição o tempo todo, porque eu acho que amanhã eu posso não estar aqui nesse instante seguinte também. Então, estar é algo para mim de uma preciosidade que sinto que ela precisa ser verbalizada, ela precisa ser colocada nas margens daquilo que eu faço, que então são histórias, são palavras ali. E eu sempre penso que há que se enfrentar esses sentimentos densos, profundos, por vezes paradoxais, que são próprios, né, da nossa existência. Há que se mergulhar neles, sabe? Eu acho que se você está diante de um sentir, que seja na profundidade dele, que não possa ficar só na superfície. Se entregue a esse sentir, porque isso te compõe, né? Te expande, te engrandece e pode te levar também à compreensão, às vezes, de algo que você está vivenciando, né? Eu sempre penso que quando eu estou escrevendo sobre a perda, eu claro que mobilizo perdas minhas também, né? Que eu vou constituindo ali e fazendo se disseminar por meio de personagens, mas é sempre lembrar que se estou escrevendo dessa forma, é porque eu tive. A perda você não pode, se não dizer, como algo que você vai carregar e que não é mais teu, mas é sempre uma homenagem ao que já teve. Porque se você perdeu, porque você teve alguma coisa preciosa. Então aí tá, falar sobre essa perda é lembrar daquilo que foi valioso para você.
Então, se você fala de um personagem que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que perdeu o irmão, um filho, é mostrar o quanto que a gente deve se lembrar do ter. Quando você está no presente, o outro está diante de você, o quanto isso é grandioso. É um pouco agridoce, né? Porque ao mesmo tempo que é uma infelicidade por você não ter, é também uma felicidade por ter tido. Exatamente, porque você constituiu-se anteriormente na presença desse outro, desse ganho que foi a sua vivência. E se você não tem, você é agora esse não ter também, que veio dos ter. Então eu acho assim, é um vazio que causa, é uma dor, coisa e tal, mas ela também vai sempre te recordar aquilo que você absorveu, aquele bônus que a vida te entregou, você entendeu? É dadivoso você às vezes escrever sobre a perda, lembrando que ela só existe porque em outro momento ela foi plenitude. Se o vazio está aqui, mas o vazio veio porque ele advém de uma constituição mais integral, plena, e que se foi. Mas isso não é pensar na perda como algo que vai te magoar, que vai te estraçalhar, que vai te deixar em escombros. Para lembrar, eu ando com os meus anos todos, com as minhas perdas todas, porque tudo isso veio daquilo que é o viver. Né? Que o viver é caminhar bravamente para a morte. Mas é o viver. Se você souber fazer, né, exatamente. Uma hora terá o corte, né? Agora eu quero aliviar um pouquinho, talvez. Não, na boa. Mas eu acho que muitos textos seus, muito da sua literatura, nos convida a pensar a experiência da leitura. E tem um texto na página 159, logo na sequência, chamado Leitura. Aqui é um menino que está aprendendo a ler e escrever. Sim. Tem o seu irmão e a sua mãe também está comentando esse percurso. Porque o irmão é mais velho, enfim, ele fica pegando no pé do menino mais novo. Afirmou que aquele beabá era apenas o começo, a mãe, para ele. Um dia eu e ele, o irmão, iríamos ler não só as palavras, mas tudo ao nosso redor, inclusive as pessoas. Achei engraçado aquilo que ela disse. Como é que seria ler as pessoas? Então eu era um livro, ele outro, minha mãe outro, o pai também, e todo mundo uma escrita, com suas letras, seus P's e B's, seus capítulos. Éramos para ser folheados, lidos e relidos? A minha pergunta para você, aí, enfim, eu falei para você. Não, manda ver, pode ver. É se então para você, as pessoas, os leitores, seus leitores, eles são para você poesia também, né? Eles são literatura? Sem dúvida, o leitor, assim, tanto quanto, né, aquele que escreve, ele também está escrevendo, né, a história. Quando ele está te lendo, quando ele está lendo uma história, ele está transformando essa história que foi escrita por outro para a sua experiência, para o seu entender, né, para o seu fundo. Eu penso que ele é o elemento que me inspira. Não só a mim, mas o leitor, né, como um sujeito que eu posso ler, porque ele integra o mundo, ele também faz parte dessa escrita. E acredito que quando você está observando as coisas e você está, depois da observação, está lendo, que é a partir da observação decifrar o que está diante de si, né, que é diferente do ver, eu sinto que você vai encontrar as nuances da existência que muitas vezes a gente não captura, porque são as coisas pequenas que fazem o grande. Quando você olha uma coisa grande, ela é grande, mas se você for observar ali, ela tem um pedacinho, e vai juntando, e esse grande é feito por esses pequenos. E sempre na experiência de leitor, porque eu digo sempre, Mel, que eu sou um escritor porque eu leio, eu gosto de ler, desde criança eu leio, e aí passamos para além, né, como esse texto que você leu, para além da leitura da palavra, da leitura de um objeto livre, mas ler de fato as pessoas, ou ler o cenário que está na minha frente, o texto que está se desenvolvendo diante de mim. Você vê, por exemplo, no período que todos nós passamos pela pandemia, o texto que estava sendo escrito por todos, pela humanidade, era um texto que a gente não sabia, era um texto ainda em movimento. Difícil, né? Mas escrito por todos nós também. Sim. E isso que me interessa
né, nessa passagem, sabe? Nessa jornada aqui, que é breve, mas ao mesmo tempo é longa, ela pode ser duradoura. Tentar fazer essa leitura e ver que também o leitor pode me ler, né? Como dizia o Saramago, quando você lê um romance, você está lendo o romancista também. Você está lendo aquele sujeito que criou um narrador, né? E que também partilha com você dessa condição aventureira que é viver, e ao mesmo tempo é uma condição também muito instável, né? O tempo todo você não tem certezas, e isso que te faz caminhar também, né? Essas não certezas, né? Tanto que eu escrevi um livro que chama-se O Homem que Lia as Pessoas, que é um livro mais assim dentro dessa jogada infanto-juvenil, um romance um pouco mais curto, que era justamente um garoto falando que o pai lia as pessoas e foi ensinando para ele coisas, né? Então você está vendo um jogo de futebol, você começa a ver que vai acontecer um gol. Não tem nada de sobrenatural de você ir para o futuro, mas é de você observar como que as coisas já estão se transformando na escrita, que a escrita é a cristalização de uma experiência, de um momento, você consegue represar ali, né? Você consegue consolidar. Por meio das palavras, né? Uma coisa também tão volátil, mas é o que temos, né? Sempre digo que a palavra é uma queda, né? Porque talvez a língua mais plena tenha sido o silêncio. E como a gente não conseguiu se entender por ele, baixamos um degrau e criamos a palavra. E ela se estabelece na escrita, né? Dessa forma, né? A gente escrevendo a nossa vida para o outro e lendo o outro também. Você me fez pensar um pouco na questão de talvez a escrita ser uma espécie de fotografia do momento. E isso me faz lembrar que muitas vezes eu me peguei pensando, nossa, como é visual isso que eu tô. Embora trate muito dos sentimentos, sim, né, sim. dos afetos, muitas vezes, nossa, eu consigo construir isso plenamente na minha cabeça. E tem um aspecto da sua obra que eu acho sensacional, porque eu sou um pouco do conteúdo, da forma também. Eu gosto muito de entender a forma para a gente chegar no conteúdo. Que é o seu uso da disposição própria da página e também de símbolos, então, da pontuação. Na trilogia do Adeus, por exemplo, cada um dos livros, né? Então você tem o superhífen, você tem o tracejado, você tem as setas. No texto Homem em Prisão, você tem um parágrafo em que as palavras elas começam presas por conta da hifenização, e depois elas terminam ali mais soltas, né, por um espaçamento. No Conto Mar tem uma tipografia que eu achei muito lúdico, assim, né? Essa dinâmica é muito lúdica. Então, cada discurso desse pai e filho na praia, cada discurso que intercede ali acaba tendo uma tipografia, uma letra, uma fonte diferente. Então, o vendedor de mate que aparece falando uma coisa e a fala dele tem uma fonte. A propaganda de protetor solar que o texto aparece com outra fonte. A interjeição da bola, do frescobol, da galera jogando na areia com outra fonte, negrito também, você usa bastante negrito, itálico, enfim. E eu queria saber como que é um pouquinho para você isso, assim, pensar nesse uso que eu não vejo, assim, o pessoal usa muito, sabe? Não é uma coisa tão recorrente na literatura, principalmente contemporânea, assim, e é algo que é possível, né? Você está lidando com o material também. Então, não, perfeito essa pergunta. Curiosa. E até essa que você separa é bastante, vamos dizer, exemplar, né, desse jogo, porque você está na praia, você tem muitos movimentos, você tem muitos ruídos, você tem muitas falas, tal. Então eram para construir aquele cenário, reproduzir, né, como a gente está falando aí, né, uma fotografia, né. Então você tem que colocar margens nisso, né. E eu penso que as histórias são reconstrução racional de uma emoção. Racional porque você vai usar as palavras, você vai escolher, tem escolha lexical, tem, né, figuras de linguagem, você vai montar. Eu acredito que assim, eu fico sempre tentando ouvir a história, se tem alguns elementos gráficos, né, que possíveis de se trabalhar na forma, que corresponderiam ou que ajudariam a história a ser contada de um jeito melhor, ou seja, o conteúdo ele tivesse um berço mais pronto, no qual ele pudesse se acolher, ser mais bem acolhido, né? Então, por exemplo, se você tem
um talher como o garfo é para espetar. Eu acho que eu procuro sempre fazer da literatura uma colher, para acolher. A forma, ela te ajuda. E, de fato, hoje você vê muitos escritores, eles querem contar a história. Mas, às vezes, com uma tipologia, com uma maiúscula, com uma capitular, né, com um hífen, com um jogo de 2 pontos, com os parênteses. Sim. Você pode também trazer elementos narrativos que dão outro efeito que você não daria de outra forma. E que eles fazem sentido na história. Eles não são simplesmente itens que você está, né, usando aleatoriamente, eles fazem capturando, como você está vendo. Não, pelo contrário, faz parte Faz parte, exatamente. Eu acho que talvez tenha havido toda uma tradição que eu venho como um leitor de poesia, não só a poesia dos movimentos, a própria poesia concreta também, que eu passei há muito tempo trabalhando na publicidade. Então você tem lá os slogans, você tem os chamados anúncios alt type, que são só textos, e aí você tem que mudar as fontes para ver se fica mais interessante, se é mais fácil de ler ou mais pomposo. Eu pensei mesmo que chegaria tivesse um jogo aí a essa questão. E aí experiência. Eu fico sempre, né, procurando ver onde dá para fazer essas coisas. Mesmo, por exemplo, nesse conto que você falou, o mar, ele tem um momento que eles vão para o futuro, né? Que vai acontecer. Tem um espaço, salto, porque né? Exato, porque é uma onda. Agora tem um bloco que é uma onda, tem outro bloco. Exato. Às vezes são coisas simples, não sei nenhuma inovações vanguardeiras, nada, mas são coisas que, para mim, que eu estou contando uma história e tem só aquelas linhas, aquelas palavras e aquelas páginas que são às vezes minúsculas, né? Que às vezes a gente faz um conto, você faz um mini conto, um microconto. Para mim, eu preciso encontrar ali algo que dá mais força para esse contar. A forma, ela sempre fica ali aproveitar tudo isso, né? Exatamente, ela fica ali me dizendo, será que por que você está, né? Como por exemplo, você tem um conto que chama-se Pedaços, e é justamente um pai que está lembrando a última vez que ele viu o filho, foi quando eles estavam comendo pizza. Sim. Então tem 8 trechos esse conto, são 8 pedaços que tem numa pizza. Então é uma coisa básica, mas se você observar o mundo, é melhor eu contar desse jeito do que eu contar o texto num bloco só. Mas aí você vai aprendendo, você vai experimentando, você começa a história de um jeito e fala, não, tem que ser de outro. Porque a forma, ela seria muito melhor aqui, acolhedora desse conteúdo. E aí você tenta. Como, por exemplo, nesse um outro conto que é o Quem, né? Vai dizendo certas pessoas que estão ali. Primeiro você vai dizer quem são elas. Eles não são números, eles são gente. Então eu vou falar deles. Cada um vai ter seu espaço. Pode ser o pai, a mãe, o filho, a criança. E essa motivação que ela é do conteúdo próprio é que ela também puxa o formal para que ele venha, se possível, encontrar algo que saia do comezinho, que é contar daqui até aqui, né? Como dizia o Pablo Neruda, você começa com uma letra e termina com um ponto final. Tá, mas se essa história pede outra coisa, por exemplo, nesse que você falou, Travessia, é um bloco só, é um único parágrafo. Sim. Porque a travessia é aquele caminho, é aquilo que eu quero mostrar. Ela é dura, ela não tem espaços, eles estão numa situação de talvez, né, tentando saltar uma fronteira que não sabe para onde que é, que pode ser a vida, pode ser um país, um planeta, pode ser uma situação. Então vai nesse sentido, eu gosto de trabalhar com isso, sabe? Eu acho que quem vem da poesia tenta trabalhar esses espaços também, a forma de diagramar, enquanto que muitos que são escritores que são da prosa corrente, a eles não interessa isso e também não sente que podem lhe dar uma consequência para a história, mas para mim eu acho que, né, eu sinto que sim. Um domingo no parque, o menino e sua bicicleta. Não é a partida de uma caravela, nem o lançamento de um foguete ao espaço. Tampouco resulta num enredo engenhoso. O que faz uma história é tudo o que lhe falta, o que nela havia de excesso e lhe foi retirado, como o bloco de pedra onde Michelangelo viu a estátua. A primeira palavra no papel elimina 1000 outras possibilidades. O desfecho deve ir para onde aponta a sua faísca inicial. E como quem observa pelo retrovisor, para ir adiante, às vezes é preciso olhar para trás. Não por acaso esse pai, para se erguer e dar o primeiro passo, tenha de recordar um dia com seu menino
esse domingo em que se deu o milagre de nascer um no outro. Como que foi organizar esses textos? Aliás, uma outra pergunta sobre isso é como que foi revisitá-los depois de 30 anos, né? Como que é voltar, retornar aos textos e, enfim, organizá-los. Você, ao revisitá-los, você alterou alguma coisa? Foi uma curiosidade que me passou. Então, vamos lá. Eu também te agradeço bastante pela pergunta. Esse livro, Mel, ele está sendo, né, digamos, um volume dentro desse projeto da Zé Olímpio de relançar, né? Um projeto anterior deles que era a Seleta, quando, no período do Zé Olímpio, ele chamou os grandes escritores da época, né, para eles fazerem a sua própria seleção, né, dar o nome Seleta, né? E então não chamar um outro estudioso para fazer uma antologia que o cara vai fazer ali, então também uma escolha. Sim. Não, é os próprios escritores. E eu era menino quando eu comecei a ver essas seletas, que via lá a seleta do Drummond, do Manuel Bandeira, da Cília Meirelles, eu ficava fascinado. E aí surgiu esse revival, né, na Zé Olímpio, de fazer com os escritores de agora. Então eles começaram com o Marcelino Freire, ele fez lá a seleta dele, e aí também me convidaram para fazer a minha. Só que aí eu lembrei, não, mas eu tenho 30 anos de literatura, talvez a gente possa, né, juntar essa efeméride e tal, e fazer o lance. Até que acabou pautando a capa, né, porque são 30 quadradinhos aí, feito pela Raquel Matsushita, uma designer. Sim, é uma capa lindíssima. Ficou bem bonita e tal. E aí, eu tinha toda assim, a liberdade para escolher o que eu queria. Que legal. Então, só você coloca lá. O que acontece? A do Marcelino, ela escolheu os contos dele, só os contos, ele fez uma seleção de contos. Sim. Eu, como já também publiquei os romances e tal, e também fiz essas inserções de fazer não só contos, mas mini contos e micro contos, eu achava que eu tinha que fazer a seleta contemplando tudo que eu estava trabalhando na prosa. E como alguns textos que você também leu, que tivessem alguma experimentação formal, assim, que pudesse ali, então, criar ali uma espécie de panorâmica da minha obra. Ou seja, o que esse escritor faz? Ele trabalha com esses gêneros, ele, né, faz esse tipo de inserções, Então, eu construí em blocos, e esses blocos eles são muito temáticos de certos assuntos que eu trato, né? Então, e procurei nomeá-los lá. Então tem o futuro do presente, tem reserva de vazios, vai criando. E aí fui encaixando ali inicialmente os contos em cada bloco, inserindo ali um ou outro microconto, porque também, né, faz parte do que eu faço. E no final de cada bloco, fragmentos de romance. Porque era um jeito que eu sentia que ficava mais claro, porque de repente está lendo um conto, tem um pedaço de um romance. Não, então você lê os vários contos, quando estiver acabando esse bloco, tem algum trecho de romance, uma amostra, né, para você degustar, quem sabe ir ao romance depois. E a seleta, acho que ela se presta a isso também, a lembrar que ali nos textos não estão completos, eles estão numa outra ordem, num outro espaço, criando ali também outro sentido, né, ele acaba sendo um outro livro, né. E aí, lendo, assim, observando um pouco minha obra, eu falei, bom, eu escrevo sempre algo muito curto, né? Mesmo os romances mais longos, eles têm, às vezes são capítulos curtos e tal. E eu acabei me colocando na situação de ver a minha obra como uma obra de brevidades. Brevidade até na comida, né? No doce. Mas o breve, mas o que breve que tenta durar, como a nossa vida, né? É breve, mas que a gente tente durar esse momento bonito nosso, né? Conversando sobre literatura. E aí eu tinha que colocar o nome, então ficou Seleta, um mundo de brevidades, que bom, é um mundo, né? Não são todas as brevidades que estão espalhadas em 40, 50 livros, mas aqui já dá uma ideia do que eu faço e como que eu concebo, né, a literatura. Procurei selecionar também um outro requisito era os textos que, como você lembrou do Umbilical, e outros textos que já eram muito estudados, trabalhados, lidos e meus, né, da minha autoria, encaixados em antologias, traduzidos, tal, porque
Então é o leitor que elegeu esses textos. Então então também procurei contemplar o que ao longo do tempo tem mostrado que esses textos são do Carrascosa, esses textos têm ali o seu estilo, o seu jeito de capturar a existência e tal. E aí, esse sendo um requisito, tinha outro. Vou escolher aqueles também que eu sinto que me fizeram crescer. Até quando o pessoal do Zé Olímpio queria fazer uma divulgação de livros, queria dizer algo assim, o melhor de Carrascosa por ele mesmo. Tal. Não é o melhor, eu não sei o que é melhor. Eu sei que esses contos, eles me fizeram ser um autor que eu sou, me ensinaram coisas. Talvez tenha algum outro que seja, tecnicamente, ou sei lá, né, numa visada crítica, sejam até melhores, mas é aqueles que eu sinto que, né, me fizeram um autor, eu tive um aprendizado com eles também. E eu não revisei. O que acontece? Eu observei os contos, fui selecionando, fui revendo a obra. Então, por exemplo, os romances que são longos, que trecho do romance que eu ponho aqui? Então, eu acho que esse romance, ele tem que entrar aqui. Esse pedacinho do Caderno de um Ausente, ele precisa entrar nesse quadro. Faz sentido por essa costura. Exatamente, vamos amarrar aqui. E a recepção, os seus leitores, o gosto, né? Ou, sei lá, esse, como você estava falando, Sim. Esse conto tinha que entrar porque ele é muito mencionado, ele é muito, né, querido pelos leitores. Isso também pesou na sua escolha? Então, ele pesa, nesse sentido de que tem conjunção com o que eu pensei. Com o que eu escrevi, senti, esse texto tem força. E aí ele acaba sendo dito, acaba sendo escolhido, ele acaba também sendo eleito. Muitos deles se transformaram aí, por exemplo, o caso Vaso Azul. É um conto que saíram várias teses sobre esse conto, o único conto. Então, eu sei que ele me fez também um autor, foi importante no meu começo da minha carreira, porque era um conto que venceu o concurso da Rádio France, todo mundo, né, queria vencer mais de 1000 escritores em língua portuguesa, coisa e tal. Enfim, né, então ele foi importante para a minha carreira. E vejo que ele tem um assunto ali que ainda, né, de mãe e filho, ainda que tá corrente. E aí, a única coisa que eu fiz, então, olhando, gerando e tal, foi ver se tinha sido, a transposição tinha sido, vamos dizer, perfeita. Por quê? Porque são textos que vêm de um monte de livros. Então, eles tiveram que ser redigitados, eles tiveram que ser recolhidos. Então, tem os sinais que eu quero, os hífens desse conto que você falou, que começam todas as palavras grudadas, depois soltando, tá no lugar certo. O livro diagramado? Eu olho tudo. Tem que ver se está do jeito que eu fiz. Tá? Tem, por exemplo, no conto O Mar, tem aquela separação das duas ondas. Tudo isso eu fui vendo. Mas fazer a leitura, ao mesmo tempo, ela é um jeito de você se rever também como gente. Você fala, isso aqui eu lembro que eu vivia, isso foi escrito 10 anos atrás, eu estava vivendo um outro momento. E também, são muitos. Como a fotografia, eu gosto muito de fotografar porque eu lembro como eu estava sentindo naquele momento. Eu não consigo lembrar muito da minha vida, assim, só pela memória. Então eu preciso de alguma coisa que puxe aquilo. E aí eu lembro que eu estava sentindo naquele momento. Então eu fico imaginando também que talvez revisitar, né, uma fotografia, como seria aqui, essa captura do momento, seria isso também, né? Não sei se funciona dessa forma para você, de reler alguma coisa te faz lembrar de como você estava se sentindo, o que estava se passando naquele momento. Às vezes eu lembro que lugar que eu estava quando eu escrevi a história, quantos anos faz que eu fiz, assim, um reviver também, né? E é um jeito de você entender que é aquilo que você conseguiu fazer naquela época também. Por isso que, para também ficar um livro equalizado, eu não trouxe praticamente muitos contos do começo da carreira. Teve um conto que é do Vaso Azul, que é o segundo livro, mas, por exemplo, do primeiro livro, que é o Hotel Solidão, não tem nenhum conto, do Duas Tardes tem um conto, o Dias Raros já tem mais, aí começa a aparecer para que também, agora esse autor já não está mais se formando, ele já está formado, então ele passou a produzir dessa forma. Queria que tivesse um pouco, né, desse equilíbrio, né? Não tivesse altos e baixos, pelo menos na minha visão. E aí no final, só para também responder aquela outra pergunta que você fez, fazendo toda a leitura, eu coloquei no último bloco o romance O Inventário do Azul. Ele entra então, né, vem os contos e tal. Esse livro, no final,
Ele tem uma parte que vai falar que, tecnicamente, né, cientificamente, a gente só lembra 0,0004%, né, das coisas que a gente faz, né? Dessa da entrevista aqui, nossa, a gente vai lembrar 0,04. Uma porcentagemzinha dessa porcentagem. Mas o viver é legal, né? E aí ele tem que reter, tem que ter um sumo. E aí, no final do inventário do azul, ele fala assim, ó, quem está lendo essa história, no fim, é uma história triste, mas você só vai lembrar 0,004% desse inventário. Como esse trecho ficou no final da seleta, então eu coloco assim, a gente só vai lembrar 0,04% desse inventário, do inventário do azul e desta seleta. Porque quando o leitor vai chegar, se ele for fazer essa ordem, ele vai chegar ali. Então aí teve uma mudança, mas os contos em si não teve nenhuma vírgula. Também a organização, exato, né? no complexo, né? Ali. João, nós temos aqui no Conto para uma Só Voz, então, 3 versos, que daí eu vou puxar a partir deles uma pergunta, que são o seguinte: viver o seu viver o impede de experimentar todos os viveres restantes. E isso me pegou, porque é algo que, bom, tá chegando a crise dos 30. Estamos aqui, né, nos marcos 30, 60, eu tô no marco do 30. E aí que eu queria te perguntar se é possível pensar isso para escrita também. E também, partindo disso, te perguntar se, na verdade, o que está para vir na sua carreira, né? Na sua obra, que continua. Aqui a gente está numa comemoração, a gente está num marco. Sim. Mas pensando o que pode vir, né, a ser, o que pode vir a ser escrito, então eu vou aqui refazer. Sim, vamos lá. Então, escrever o seu escrever, né, o impede de experimentar ou de escrever todas as escritas restantes. Então, o que a gente pode esperar ainda? Então, maravilha. Eu vou tentar te responder pela própria escrita, né? Esse viver, e depois você transforma em escrever algo, vai te levar a fazê-lo. E você vai se dedicar, e essa sua vida vai ser esse tempo fazendo aquilo, não outras coisas. É como você construir um poema, eu penso, né? A partir do momento, pode ser uma história também, um conto, a partir do momento que você escrever a primeira palavra, a primeira linha, você está deixando de escolher todas as outras. Ela vai te levar a uma sequente, que também você deixou, uma vez escolhendo-a, consolidando-a, você abandonou todas as outras. É muito difícil pensar nisso, porque isso na vida também. Na vida. Tem escolha, mas não é nem só uma bifurcação, são várias. Exato, a cada você instante, instante. Você deixou de lado. Essa aqui é a composição de uma vida. Daí porque o tempo todo a gente tem que seguir como a gente está escolhendo palavras. A gente tem que escolher os nossos minutos, os nossos instantes. Não é difícil não, João. Tem que escolher palavras, você tem que escolher as coisas na vida, ainda mais agora escrever. Eu acho, não, tudo é difícil, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que tudo também se dá de forma natural. Como você respira, você não fica pensando, agora eu inspirei, agora eu expirei. Você está fazendo. Então, você está aberto para a naturalidade da vida, você vai sentindo, essa palavra ela vai me levar àquela, então vamos seguir. Se não der, a gente muda. É possível, mudança está o tempo todo nos levando, né? E eu acredito que foi por aí. O que vem, eu sinto que eu quero sempre escolher, como eu estava te dizendo antes, um viver que eu não vivi ainda, um viver que é novo, é um viver que não... E um escrever, né, ou um escreviver, né, vamos dizer, que me ensine coisas novas, que me proporcione uma outra experiência que os anteriores não me proporcionaram. Então, eu não sei, eu quero fazer algo diferente. Isso me motiva a não fazer o já feito. E fazer essa escolha, entregar-me a ela, porque, né, com 60 anos a gente já não tem mais os seus 30, viu, Mel? Você está com as coisas dos 30, então, quer dizer, teoricamente, a gente está indo para a porta de saída. Sim. Pode demorar, mas você está indo. Sim. E há que se pensar, então, o que escolher para que esse tempo de caminhada seja um tempo de escrita daquilo que é o seu melhor, aquilo que é o que você está entendendo agora, que é a vida, o que você está vivendo agora, o mais forte, o que você pode levar, né? É o que eu sonho para amanhã.
escrever com tudo que eu tenho, sabe? Dentro de mim. Não sei, estou tentando, né? Tem muita coisa para vir aí, né? Tem livros, muitos livros aí bons. planejados para esse ano. Na sequência da Seleta, que a gente, né? Já Que foi o nosso. mês, já temos um. Então, motivos. A gente tem a continuação do Inventário do Brasil, que é O Céu Implacável, que é um romance também bastante caudal. E depois tem um livro de contos com fotografias, que também é um projeto não parecido, mas que tenha também uma certa gênese semelhante ao do Catálogo de Perdas, né? Porque os contos terão ali também um jogo com as imagens. E a continuação também dessa chamada trilogia dos sinais, que comecei com o Tem Sido Disparador, que são esses contos com hífens. Esse chama-se Corpo do Tempo, 2 pontos, cicatrizes. Então aí é uma experimentação com os 2 pontos. Várias histórias nos quais os 2 pontos eles têm, né, funções distintas. Às vezes começa com 2 pontos, ou seja, o que tem pela frente é algo, né, explicativo, é um aposto. E às vezes os 2 pontos estão no meio, construindo, como a gente estava conversando, alguns sentidos ali, né, sendo também catalisadores da narrativa e tal. Então só aí já são mais 3, né, que a gente está na sequência da Seleta. É um ano de não só de celebrar aquilo que foi feito, mas também de apresentar coisas novas, de fazer fluir um pouco mais também esse caminho. Estou animadíssimo já. E estou animada aqui com esse conteúdo, a gente criando. Vamos criar, né? Infelizmente, vamos chegar aqui ao final, né, dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo. O link para vocês encontrarem a Seleta está aqui no descritivo do vídeo, então não percam, tá aqui facinho para você encontrá-la, tá bem? E deixa a gente saber o que vocês, né, acharam desse nosso bate-papo aqui nos comentários. João, muito obrigada de novo, muito mesmo, por estar aqui novamente, né? Não, eu que agradeço a sua seleta de perguntas que foram muito produtivas, muito inspiradoras para mim. Não, pode perguntar, pode filosofar. Então é isso, obrigada, João. E que venham aí mais décadas. Eu que te agradeço. Para nós, né? Para você, claro, mas para nós também. Sim, te agradeço muito. Conter. Porque quase nada cabe nas palavras. A ferida é só lembrança na palavra ferida, e não a própria aberta a supurar sangue e pus, ou mesmo fechada engendrando a sua casca. Na palavra mentira não cabem as razões de a usarmos, assim como a palavra verdade não tem braços tão largos para reter tudo em suas letras ou em suas infinitas possibilidades de aplicação em seus inumeráveis contextos. Sempre escapa um filete de irrealidade pelos desvãos da linguagem. E fora de seu ninho, a verdade se transforma em falácia. O mesmo se pode dizer da palavra saudade. Nela não há espaço para abrigar um sentimento que às vezes se recolhe como um fole em repouso e às vezes se infla a ponto de vomitar um vendaval. A palavra saudade não pode ser como a saudade, elástico que se apazigua num dia e no outro é esticado ao máximo, e ainda que se mantenha íntegro, não pode evitar a correnteza das lembranças desesperadas. A palavra saudade não se arrebenta se cortarem o último fio de sua corda, como a própria saudade, que mesmo sendo cordame grosso, não resiste ao poder desagregador das cenas vividas e irrepetíveis. A saudade, e não a palavra saudade, não suporta em sua dimensão abstrata a pedra atirada pela ausência de uma vida. E isso vale para todas as palavras. Nenhuma delas designa com perfeição a potência de sua ação no mundo. Nenhuma palavra cabe em nossa condição limitada como a roupa no corpo. Nenhuma palavra, nenhuma legião de palavras diz o que ela plenamente tem a dizer, ou o que ela se destinou a dizer. Mas, apesar dessa insuficiência, só nos restaram as palavras, as formas que as configuram e os signos que as contêm, para abrigar o nosso espanto e evocar o rosto de uma pessoa que amamos e vai se despalavrar.